Para quem não conhece, esse software é o Smart, tá? Esse software é um software usado para medição de áudio e é uma ferramenta necessária para quem trabalha com alinhamento. E eu estou usando o Smart aqui para que a gente possa ver, ter uma ideia assim, como que acontece com os filtros. Para que a gente veja, eu vou mostrar para vocês, apenas vou mostrar o que acontece com cada filtro, com os três filtros, Liquids Healing, Butterworth e Becel. Eu estou usando aqui duas vias, está sendo cortado em 1K, vou fechar uma aqui para vocês verem. O corte é 1K, tá? Eu tenho uma via até 1K e a partir de 1K eu tenho a outra via. Esse primeiro filtro que eu estou mostrando para vocês, o pessoal sempre às vezes me faz uma pergunta da seguinte forma. Qual filtro eu devo usar na hora de fazer a programação de um processador, na hora de fazer o alinhamento do sistema? Qual filtro eu devo usar? Pessoal, não existe uma receita de bolo para seleção de filtro. Não existe uma receita de bolo. Usa esse filtro. O único jeito de você fazer uma seleção correta de filtro é medindo. Tá? Você coloca o filtro lá no gerenciador e você vai medir a resposta acústica do seu sistema e você vai ver o que é necessário, qual filtro é necessário e qual vai se adaptar melhor ao seu sistema. Tá? Mas eu sempre falo para o pessoal assim, existe um filtro, quando você não pode medir, você não tem instrumentos de medição, existe um filtro que você deve usar, não que ele vai estar sempre vai ser o correto, mas vai ser um filtro que vai ter menos possibilidade de você errar, que é o Liquids Healing de 24 dB, porque ele é um filtro plano, tá? Ele não tem... Ali como a gente pode ver, esse é um Liquids Healing de 24 dB, tá? É um filtro plano. Eu tenho uma resposta plana. Mas isso não quer dizer que acusticamente você tenha uma resposta plana. Às vezes você pode estar mandando, tá? Esse é o sinal, no caso, esse é o sinal que o gerenciador estaria mandando para as caixas de som. Mas isso não quer dizer que você tenha essa resposta plana. Isso depende muito de projeto da caixa, de transdutor. Tem uma variedade de fatores aí nessa questão. Então, o Liquids Healing de 24 dB é o filtro mais indicado quando você não tiver como medir. Tá? Agora a gente vai ver aqui, eu vou trocar para um Butterworth. Olha lá. Tá? Quando se usa dois Butterworth de 24 dB, a gente tem mais 3 dB de acréscimo exatamente aqui na região de corte. Tá? Exatamente na região de corte eu tenho mais 3 dB. Esse filtro é uma solução, tá? Como eu falei, dependendo do sistema ele é uma solução. Muitas vezes eu uso esse tipo de filtro, às vezes em corte entre vias de médio grave e a via das altas, dos drivers, porque às vezes a gente tem uma deficiência. A gente costuma cortar ali em 1.6, 1.7, né? E os alto-falantes às vezes não chegam legal até essa região, os drivers também não descem legal até essa região, e a gente tem esse acréscimo de mais 3 dB usando esse filtro Butterworth de 24 dB. Mas é como eu falei para vocês, isso tudo é uma questão de medição. E agora a gente vai ver o Becel. Ali o Becel é a situação inversa ao Butterworth. A gente vai ter aí uma atenuação. Tá? Em vez da gente ter um acréscimo, a gente vai ter uma atenuação. Tá? Esse aqui então é o Becel. Tá? Então esse é o exemplo de 3 filtros. Pessoal, uma coisa que eu chamo a atenção, vocês estão acompanhando, vocês estão vendo como é importante o alinhamento de um sistema e como esses fatores todos, tá, vão contribuir para que o sistema fique legal. Muitas vezes, eu até comento com o pessoal, às vezes muitos escutam um sistema de som e às vezes recriminam o modelo de caixa usado. Tal caixa não é legal, né? Não é bom. Mas eu sempre costumo perguntar, mas isso estava alinhado? Né? Foi feito um alinhamento? Muitas vezes a gente fala mal de um sistema e o sistema está desalinhado, precisa ser alinhado. Então, esses são os recursos todos que um processador pode trazer na hora de você fazer um alinhamento. Tá? Agora um filtro de 12 dB por oitava, olha só o que acontece na região de corte. A gente tem um cancelamento aí, tá? A gente tem uma
uma inversão de fase, porque, olha só, vou mostrar para vocês aqui. Vamos ver a resposta de fase. A gente tem a via dos graves em mais 90 graus e a via das altas em menos 90. Tá? Então, mais 90, menos 90, a gente vai formar 180 graus e a gente vai formar, então, um cancelamento. Tá? Isso aí é um modelo de um filtro de 12 dB por oitava. E como que eu resolvo isso? Basta eu inverter a polaridade da via das altas. Olha lá. Tá? Aí eu acabei com aquele cancelamento. Eu tenho um acréscimo ali de 3 dB, porque o filtro que eu estou usando é um Butterworth de 12 dB por oitava. Então isso são tudo coisas importantes na hora de um alinhamento de um sistema, tá? Para que o sistema fale perfeitamente. Então a gente viu aí essa parte de filtros.